E a história se repetiu, o Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes outra vez por falha de um goleiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute tudo sobre Chelsea 2, Palmeiras 1 e fala também da gozação dos rivais alviverdes. Preciso te contar que o ex-atacante do Corinthians já tem novo clube, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto para falar sobre o novo paradeiro de um ex-jogador do Corinthians, Giovani, que acaba de deixar o clube em fim de contrato, será reforço do Verona, da Itália. Time que terminou na 14ª colocação na última edição do campeonato italiano, 6 pontos de vantagem em relação ao terceiro e último time rebaixado por lá. Importante retomar a história do Giovani, ele havia sido contratado do Capivariano por 3 milhões de reais para terminar a formação na base e depois ser promovido ao time principal. Até deixou boa impressão nas categorias menores do Corinthians, mas no time principal nunca conseguiu decolar. Ainda assim, desde a temporada passada o Corinthians discute a renovação de contrato e o Giovani sempre criando empecilhos e pedindo muito dinheiro. A partir do momento que o Corinthians percebeu que não conseguiria renovar, encostou o Giovani e o perdeu de graça, desperdício de 3 milhões de reais. Giovani que na atual temporada disputou apenas 2 jogos, temporada passada de 21 jogos e 2 gols. Portanto, o Corinthians não recebe absolutamente nada com a transferência do atleta para o Verona. Quero falar agora sobre o Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea, com falha mais uma vez do seu goleiro, repetindo aquilo que já havia acontecido no Intermundial, no Interclubes, disputado contra o Manchester United. O Palmeiras, na oportunidade, acabou sendo vítima de uma falha do Marcos. Dessa vez foi o Everton quem falhou, jogo empatado, super equilibrado, com chances para os dois lados. Cruzamento do Gusto da esquerda desvia de forma leve pelo Jai, nem dá para dizer que a bola mudou tanto sua trajetória, mas o Everton foi todo esquisito e permitiu que a bola entrasse. Inclusive, a FIFA atribuiu ao Everton um gol contra e eu achei meio esquisito, eu teria marcado o gol para o Gusto, o jogador do Chelsea que finalizou. De qualquer forma, o Palmeiras volta para casa eliminado nas quartas de final. Tem muitos pontos positivos e alguns negativos, quero começar me atendo aos pontos positivos. O Palmeiras conseguiu ir mais adiante, por exemplo, do que Botafogo e Flamengo. O Verdão volta para casa com 219 milhões de reais. A torcida do Palmeiras teve uma participação espetacular ao longo de toda a competição, lotando os estádios. Ontem, inclusive, o jogo registrou o terceiro maior público da competição. Foram 69 mil pessoas no estádio na Filadélfia. Apesar de tudo isso, é um Palmeiras que foi o único clube brasileiro que não venceu times europeus. Empate com o Porto e derrota para o Chelsea. O Botafogo havia vencido o PSG, o Flamengo havia vencido o Chelsea, enquanto o Fluminense venceu a Inter de Milão. Além disso, algumas coisas não funcionaram bem para o Palmeiras. A situação do Vitor Roque, exceção ao jogo de ontem, não foi bem resolvida. Abel Ferreira também foi bastante criticado por não encontrar soluções ofensivas. Foi um Palmeiras que conseguiu, na maioria dos jogos, se defender bem, mas teve dificuldades ofensivas. De qualquer forma, a derrota de ontem foi num jogo equilibrado. O Chelsea foi bem melhor no primeiro tempo e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação que para mim até gerou algumas dúvidas. Presença do Alan, presença do Mikael, Vanderlan na esquerda, enfim. Foi um Palmeiras que com a mesma Focão do Torres de titular também, essa também não consegui entender. Mas com essas mesmas peças, o Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor e o Estevão garantiu o gol de empate. A partir daí, o jogo ficou extremamente equilibrado, com chances para os dois lados, até que surge o gol do Chelsea, que eu já expliquei agora há pouco. Só para arrematar em relação ao Verdão, Palmeiras que na volta ao Brasil vai ter de se acostumar com 2 péssimas notícias. A ida em definitivo do Estevão, que inclusive já se despediu do Palmeiras, chorando bastante, e a ausência do Paulinho, que foi peça importante ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai passar por cirurgia, até por isso pode ficar de fora por no mínimo 3 meses. Ramon Sousa é um alvo, vou ficar de olho na busca do Palmeiras por reforços, beleza? Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras, postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa deportado. Na legenda, Mundial é para poucos, seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. O São Paulo, na manhã desse sábado, postou: bom dia só para quem é tricampeão mundial. A imagem
do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com duas palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido e mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter mundial. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar a sua mensagem para o Verdão. Se você é palmeirense, se você não é palmeirense, enfim, use da maneira que quiser. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que negocia com dois atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos dois causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel. Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro. E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport, tinha apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal, tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, falta o acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em R$2 milhões, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que em vez de gastar R$1 milhão no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem R$500 mil cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Preciso falar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Biel. Cheguei a contar para vocês na terça e na quarta que a negociação com o atacante estava fechada. E existia otimismo, tanto no Parque São Jorge quanto em relação aos empresários do atleta em relação a um acordo. Tudo porque a última proposta feita pelo Timão de 5 milhões de euros se aproximou bastante daquilo que o Sporting pedia. O clube português exigia 6 milhões e 800 mil euros. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil euros seria compensada pelo Corinthians, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Sporting de Portugal. Só que, na quinta-feira, veio a resposta negativa, o Sporting não aceitou as condições do Corinthians. E diante da repercussão extremamente negativa do nome do Biel em relação a torcedores alvinegros, o Corinthians optou por desistir do acordo. Cheguei a perguntar para uma das pessoas envolvidas nas negociações se não existia alguma chance de reviravolta e a pessoa falou que não, que nesse momento não há nem mais tratativas para que o Biel jogue no futebol brasileiro. Só para completar, outro nome que interessa ao Corinthians, Carlos Vinícius. Primeira rodada de negociações não deu certo. Primeira pedida do Carlos superior a R$1 milhão. O Corinthians disse que não tinha a menor possibilidade de arcar com tais vencimentos. A nova oferta, a nova pedida do Carlos Vinícius, 20% menor. O Corinthians ficou de se posicionar nos próximos dias. A última sobre o Timão, Diego Palacios tem negociações avançadas para deixar o Corinthians e jogar no Austin, time dos Estados Unidos. Tá, então, né, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantíssima do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente dele, né, rapaziada, pra tu ficar por dentro de tudo e não perder nada, já chega aqui deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho das notificações, porque é muito importante a sua participação, né, e a gente, claro que a gente tá falando realmente do Timão, o maior clube do Brasil. Então, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos pra cima, vamos que vamos, até o próximo vídeo, fui.